caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que as minhas palavras, as primeiras palavras, sejam para saudar e dar as boas-vindas ao Dr. Marcos Mendes, figura incontornável do PSD e no panorama político da atualidade, e ao Dr. Virgílio Macedo, Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Porto, que muito nos agraciam com a sua presença. Devo dizer que é uma grande honra para mim fazer parte da equipa do PSD de Matosinhos, liderada pelo Dr. Pedro da Vinha. Sou filho, neto e bisneto de matosinhenses, que durante 4 gerações tiveram os seus destinos intimamente ligados aos grandes desafios políticos, sociais e económicos do Concelho de Matosinhos, também em tempos difíceis. Sou pai de 4 filhos, arquiteto e membro da direção da Associação Empresarial de Matosinhos há mais de 4 anos. E, acima de tudo, sou matosinhense. Acredito que no próximo dia 29 vamos fazer história. A vitória do PSD em Matosinhos vai pôr fim a um ciclo ininterrupto de 37 anos de liderança socialista. Acredito que muitos dos que me ouvem se revêem nesta triste história. É um povo socialista com vários rostos. Narciso, Seabra, Guilherme ou Parada. Todos ao serviço da mesma máquina, que tem apenas um objetivo: servir os interesses de um grupo de camaradas que, a seu belo prazer, distribui os cargos entre os seus. A gestão socialista governou sem estratégia nem ambição. Aliás, reflete bem o perfil dos diversos candidatos que pela autarquia passaram. Chegou o momento dos matosinhenses dizerem basta. Ao contrário dos demais candidatos, o Dr. Pedro da Vinha Costa é um homem de caráter, com um currículo profissional brilhante e um homem com uma grande determinação e coragem. O Dr. Pedro da Vinha Costa é o líder forte que Matosinhos precisa, com ambição e com capacidade de governar Matosinhos. Está tudo em aberto. Só depende de nós. Votar é um dever cívico. Eu diria mais, é uma obrigação de cidadãos conscientes. Cidadãos que querem fazer a alteração do seu próprio destino, que o provoquem. Vamos fazer história no próximo dia 29. Não se esqueçam dos familiares, amigos e conhecidos. Transmitam-lhe a importância do voto. Do voto em nós. Votem PSD. Para Matosinhos vencer. Para Matosinhos vencer. Vou seguir a palavra ao representante desta candidatura, o nosso mandatário, professor Manuel Afonso Carvalho. Prezado Dr. Marcos Mendes, Dr. Virgílio Macedo, Dr. Pedro Vinha, prezados companheiros candidatos, caros matosinhenses, estimados concidadãos. Passam 38 anos que não uso a palavra num comício político e num comício partidário. Firmo pela última vez em 1975 como dirigente da JSD, num período conturbado da história do nosso país. Faço-o agora pelas mesmas razões e por mais algumas. Primeiro, entendo que é chegada a altura de todos darmos as mãos para credibilizar a política e voltarmos a levantar este país das trevas em que os governos socialistas o deixaram. Segundo, porque acredito nas potencialidades das gentes de Matosinhos e muito particularmente nas potencialidades do candidato do PSD, o nosso cabeça de lista Pedro da Vinha Costa. É por isso que aqui estamos e é por isso que Matosinhos vai mudar. Por Matosinhos, PSD.
Caro Dr. Marcos Mendes, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Distrito do Porto e saudar essa sua disponibilidade permanente de estar ao serviço do partido e de estar ao serviço, prestar um serviço aos nossos candidatos, apoiando, enobrecendo com a sua presença todas as sessões que eu sei que tem feito de Norte a Sul e particularmente aqui no Distrito de Porto. Agradeço-lhe por isso. Queria cumprimentar o Sr. Mandatário e queria sobretudo cumprimentar o Dr. Pedro Vinha Costa, o José António Barbosa e os candidatos às presenças das juntas de Matosinhos. E queria só deixar 2 ou 3 mensagens. Como sabemos, todos nós, o Partido Socialista está no poder no Conselho de Matosinhos desde 25 de abril. Nos últimos anos, particularmente, nota-se um esgotamento do projeto político de Matosinhos, que se tem refletido, obviamente, no desenvolvimento e na qualidade de vida de todos os matosinhenses. Fruto desse esgotamento, claro, notório para todos nós que vivemos aqui em Matosinhos, que trabalhamos aqui em Matosinhos, hoje temos um Conselho de Matosinhos que não tem estratégia. É um Conselho sem desenvolvimento, sem promoção económica, sem promoção cultural, mas, por outro lado, tem muitas coisas. Tem desemprego, tem atentados ambientais, tem dificuldades de circulação intra-concelho, ou seja, temos um concelho cheio de potencialidades, um concelho subaproveitado, consequência da má governação socialista dos últimos anos. Os matosinhenses vão ter que optar entre 2 projetos políticos. Um de continuidade protagonizado por 2 candidaturas, ou o nosso projeto político. Por um lado, podemos ter uma candidatura de continuidade protagonizada em diferente por uma candidatura independente ou por uma candidatura do Partido Socialista. Ambas são a continuação do marasmo que se assiste no Conselho de Matosinhos, ou então os matosinhenses podem fazer uma aposta em algo diferente. E por isso, não tenho dúvidas, o Dr. Pedro Vinha Costa construiu um projeto político sério, credível, execuível e responsável aqui para Matosinhos. Está a acontecer mudar de rumo, porque isso é fundamental para Matosinhos, é fundamental para todos nós que vivemos aqui em Matosinhos. E, portanto, Pedro Vinha Costa, estou à tua inteira disposição para tudo aquilo que tu precises nesse apoio à tua candidatura, depois do dia 29 também, porque o meu apoio não é de devoção política, é de convicção. É de convicção que, efetivamente, todos nós matosinhenses merecemos melhor. Todos nós matosinhenses merecemos vencer. Todos nós matosinhenses merecemos ser reconhecidos externamente por um Conselho de excelência, um Conselho desenvolvido, um Conselho líder na área metropolitana do Porto. E eu estou certo que se os matosinhenses confiarem em nós, nos derem uma oportunidade de uma vez liderarmos o Conselho de Matosinhos, eles irão ver, irão verificar a diferença, que diferente que nós somos para melhor. E por isso, Pedro, não tenho dúvidas nenhumas que, sobretudo, não é o PSD que ganha, é Matosinhos, somos matosinhenses, somos todos nós que iremos ganhar se elegermos o Pedro Vinha Costa como Presidente da Câmara de Matosinhos no próximo dia 29. À noite para ouvir os seus comentários, as suas análises e as suas previsões. Alguém que já foi presidente do PSD, alguém que conhece muito bem Matosinhos e conhece muito bem o nosso candidato à Câmara Municipal. Uma grande salva de palmas para o Dr. Luís Marcos Mendes. Meu caro Pedro Vinha, meu caro Virgílio Macedo, ilustres candidatos à Assembleia Municipal, candidatos às 4 juntas de freguesia do Conselho de Matosinhos, caro ilustre mandatário da candidatura,
demais candidatos, minhas senhoras e meus senhores. Começo por uma breve, mas importante declaração de interesses. Eu estou fora da vida política. E as pessoas por isso acharão estranho como é que este cidadão, que há vários anos, certo, não tem nenhum cargo, nem nenhum lugar, de repente aparece aqui num comício político e numa manifestação partidária. Especialmente porque também já estive aqui na apresentação da candidatura. E eu diria que estar na apresentação da candidatura do Pedro Vinha era um gesto afetivo. Toda a gente sabe a amizade que nos une. E toda a gente sabe, pelas opiniões que publicamente expresso, que quando entendo elogiar, elogio, quando entendo criticar, critico. E é por isso que hoje vim aqui com todo o gosto para dizer algumas coisas talvez um pouco diferentes do normal. Em primeiro lugar, uma mensagem que tem a ver com a credibilidade e com a qualidade da democracia. Sabem muito bem, dá anos a esta parte, a importância que atribuo à credibilidade na vida pública e na vida política. Sabem muito bem a importância que atribuo à melhoria e ao reforço da qualidade da nossa democracia. O que se joga aqui em Matosinhos, no dia 29. Se me permitem a opinião. Muito mais do que uma disputa entre partidos. Muito mais do que uma disputa entre pessoas. Muito mais do que um confronto de projetos diferentes para o futuro do Conselho. Tudo isso tem causa, é verdade. Mas antes disso, e muito mais importante do que isso, é que Matosinhos é um caso singular. O que se joga aqui em Matosinhos no dia 29 não é, antes de mais, nem uma questão pessoal, nem uma questão partidária, nem uma mera questão de projetos de desenvolvimento para o Conselho. É uma questão de pôr ordem neste descontrole descalado da qualidade da O que está em causa séria aqui é que há anos a esta parte o que há é um partido, o Partido Socialista, que acha que é dono da democracia no Conselho, que acha que é dono dos cidadãos deste Conselho, que acha que Matosinhos é uma espécie de coltada do seu próprio partido e do seu inteiro. Chega-se a este ponto que é uma vergonha total para o Conselho, para a democracia do Conselho, para a democracia em geral. Muda-se de candidatos em função do interesse, não do Conselho, mas do interesse de um partido. Ou seja, durante anos havia o Narciso Miranda. No momento em que não dá jeito, muda-se o Narciso Miranda e vem o Guilherme Pinto. E quando não dá jeito o Guilherme Pinto, vem o António Parada. Ou seja, quando ao Partido Socialista não dá jeito, para os seus interesses internos, para os seus interesses clientelares, para manterem as funções dos seus líderes, mudar de candidato, muda-se e deita-se fora. Independentemente disso ser bom ou mau para o Conselho. Numa palavra, um partido que usa o Conselho para fazer experiências políticas em função dos seus interesses é um partido que não merece ser premiado. Por contrário, a vergonha que se passa em Matosinhos deve levar, do meu ponto de vista, e esta é a primeira mensagem que eu vos quero deixar, deve levar no dia 29 a um cartão vermelho, não é amarelo, um cartão vermelho ao Partido Socialista e aos falsos independentes que não podem. É tudo isto, caros amigos, que faz com que as pessoas olhem para a política e discriminam. É isto que faz com que os cidadãos olhem para a vida política e dizem o quê? Convicções, quais convicções? E eles mudam de convicções e substituem depois conveniências na primeira oportunidade e na primeira esquina. Isto é degradante. Por isso, meus amigos, é que o combate político aqui em Matosinhos, como disse no início, mais que um combate partidário, mais que um combate entre pessoas, mais que um combate entre projetos, é um combate cívico, é um combate de cidadania, é um combate pela autodeterminação de um Conselho que está, de alguma forma, tolhido, condicionado
E é por isso que acho que todos nós e todos vós nesta campanha têm a obrigação, evidentemente, de dizer o que é que de hoje à manhã no poder farão de diferente na educação, na saúde, na atração do investimento, no movimento associativo. Todos estes domínios, com certeza. Mas nunca se esqueçam, meus amigos, há um combate antes desse. Há um combate decisivo antes desse. É preciso acordar as consciências, é preciso chamar os cidadãos de Matosinhos à sua responsabilidade, às suas obrigações cívicas, políticas e democráticas. Vamos dirigir um apelo aos cidadãos sem partido. Vamos dirigir um apelo aos cidadãos, mesmo de outros partidos, em particular do Partido Socialista, dizendo-lhes: não precisam de mudar de camisola, não precisam de mudar de convicção, não precisam de mudar de partido para desta vez apostarem nesta candidatura. Não para votar de uma forma partidária, mas para votar na única candidatura liderada pelo Pedro Vinha, que se propõe fazer uma ruptura com esta situação, que se propõe fazer um choque para revitalizar e regenerar a democracia aqui em Matosinhos. E eu orgulho-me muito de poder apoiar um candidato com estas características. O Pedro Vinha, em primeiro lugar, é um homem sério, estruturalmente sério. E a política precisa, hoje e cada vez mais, de gente séria. Nós precisamos de gente séria e de gente competente. Em terceiro lugar, o Pedro Vinha é um homem corajoso. E para travar este combate, e para liderar este combate pela qualidade da democracia, precisa ter muita coragem. Porque é preciso não ter telhados de vidro. É preciso poder ter a coragem de dizer as coisas na cara, sem papas na língua, sem meias palavras, sem se's, sem aspas e nem reticências. Meus caros amigos, isto é muito e muito importante. Pedro Vinha, vá em frente, que eu tenho a certeza que tem aqui e lá fora toda a sua gente. Mas vai aplicar as suas funções para será o próximo Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Vamos receber e ouvir o Dr. Pedro Vinha da Costa. Boa noite a todos. Deixem-me começar por me dirigir ao Dr. Luís Barros Mendes para agradecer mais uma vez a sua presença em Matosinhos. Sei o quanto lhe custou estar aqui hoje. O Dr. Marcos Mendes, ontem à noite, falei com ele, era 1h15 da manhã, estava no Algarve e veio de propósito aqui para estar connosco. Portanto, muito obrigado até hoje, Marcos Mendes. Mas quero dizer que a sua presença aqui tem para mim, para além do gosto pessoal que tenho de estar sempre consigo, como sabe, é para mim um acréscimo de responsabilidade. É para mim um acréscimo de responsabilidade porque o senhor é hoje provavelmente o político mais respeitado no país. E não porque lhe tenham construído uma imagem, mas porque o senhor a construiu através da sua obra e através dos seus anos. E portanto, tê-lo aqui a apoiar-me e a dizer de mim o que lhe disse, é para mim um aumento muito grande de responsabilidade naquilo que tenho de enfrentar no futuro. Muito obrigado por me deixar. Quero cumprimentar o Rui André Martins, o secretário conselheiro dos TST, e na pessoa dele cumprimentar e agradecer o apoio de todos os trabalhadores sociais-democratas que têm sido incansáveis nesta campanha. Muito obrigado, Rui. Quero cumprimentar a Cristina Nogueira, que está alguns aí, e na sua pessoa cumprimentar as mulheres sociais-democratas que têm sido uma participação fantástica nesta campanha. Estou a dizer do last but not the least, quero na pessoa do Nelson Bento Pereira, que há de estar aí alguns também,
Presidente da JSD, cumprimentar e saudar a JSD e todos os jovens que nos têm acompanhado nesta campanha que hoje está a 10 dias. Eu quero dizer-vos que espero ainda esta semana chegar às 100 arruadas, não sei se é número de ir para o Guinness ou não, mas estamos prestes a atingir as 100 arruadas, porque escolhemos desde o primeiro dia falar cara a cara com as pessoas. Escolhemos, essa era a campanha que nós queríamos fazer, era falar com cada um dos matosinhenses. Admito que não conseguimos falar com todos, mas vamos seguramente falar com todos aqueles que conseguirmos encontrar. Mas se calhar é por andarmos todos a pensar no politicamente correto que este país chegou onde chegou e que este Conselho chegou onde chegou. E como o Dr. Marcos Mendes dizia, é preciso romper com isto, é preciso cortar com isto. E portanto eu quero dizer-vos uma coisa: quem achar que as coisas devem ser assim, quem achar que as coisas devem ser politicamente corretas, que nós devemos contar até 10 antes de dizermos o que nos vai na alma, votem no Guilherme Pinto ou votem no António Paraíba. Nós estamos a 9 dias, 10 dias das eleições. E eu acho que no dia 29 de setembro nós vamos ganhar as eleições. Na realidade, há 3 candidaturas que podem ganhar as eleições. A candidatura de Guilherme Pinto, a candidatura de António Parada e a minha candidatura. 3 candidaturas. Mas estas 3 candidaturas não significam 3 projetos políticos alternativos. Significam 2 projetos políticos alternativos. 2 alternativas. Significam que, de um lado, está a alternativa socialista, com ou sem cartão militante. Formal ou informalmente socialista. Mas a alternativa socialista, dos 37 anos que antecedem o dia de hoje. Meus amigos, não vale a pena ter ilusões. O Guilherme Pinto pode não gostar do António Parada porque ele lhe quer tirar o lugar. O António Parada pode não gostar do Guilherme Pinto porque o Guilherme Pinto tem por ele desprezo intelectual e não lhe dá conversa. Eles podem odiar-se um ao outro. Mas eles são os 2 socialistas. São os 2 da mesma, são farinha do mesmo saco. Não há divergências ideológicas entre eles. Só que há um problema. É que só há um poleiro. E há 2 galos. E quem quer que tenha tido um galinheiro ou tenha vindo hoje, sabe que havendo só um poleiro, um galinheiro e 2 galos, inevitavelmente os 2 galos se vão degladiar. Guilherme Pinto e António Parada espetaram a faca nas costas de Narciso Miranda. Guilherme Pinto foi vereador durante décadas de Narciso Miranda. Chegou o dia, espetou-lhe a facadinha e ocupou-lhe o lugar. António Parada, que era o homem da carrocinha dos votos, um belo dia disse: mas espera aí, se eu é que tenho a carrocinha dos votos, porque quero ganhar o que eu sei dar aos outros. Que interessa se eu sou capaz ou não sou capaz? Eu é que tenho os votos. Portanto, sou eu que vou lá. E assim foi, pôs a carrocinha de votos em cima da mesa e foi ele que foi para lá. E como já aqui foi dito, o António José segurou a Lisboa, provavelmente, eu até admito que ele tenha dito: que chatice, lá estão aqueles sistemas vizinhos outra vez às tuas. E vão-me obrigar a escolher, não o que é melhor para Matosinhos, mas o que tem a carrocinha de votos maior. Quem é que tem a carrocinha de votos maior? O António Parada. O António Parada. Querem saber mais? A mim, o Guilherme Pinto, o António Parada não me interessam para coisa nenhuma. Interessam os Matosinhos e Matosinhos. Os Matosinhos já fizeram a análise dos candidatos. Como disse o Dr. Marcos Mendes, interessa evidentemente saber o que é que cada um de nós pensa e quer concretizar. Interessa saber o que é que os programas que nós temos, mas interessa saber uma outra coisa: é se somos capazes de os cumprir ou não. E o problema é que os matosinhenses começaram a analisar as tais 3 candidaturas possíveis.
possíveis vencedores. Começando por Guilherme Pinto. Perceberam já os portugueses melhor do que ninguém. Guilherme Pinto define-se politicamente com uma só palavra: demagogo. É um homem que promete o que sabe que não lhe compete a ele fazer. Veja-se, prometeu fazer o terminal de cruzeiros. Não tem nada a ver com isso, mas prometeu fazer o terminal de cruzeiros. Promete o que sabe que não pode fazer. Prometeu que levava o metro a São Manuel em Festa. Promete o que sabe que não quer fazer. Afirmar Matosinhos na área metropolitana do Porto, no seio da área metropolitana do Porto, como um conselho liderante, como um conselho ouvido, como um conselho com peso nas decisões a tomar pela área metropolitana. Promete o que sabe que não é capaz de fazer. Pôr Matosinhos com uma vida cívica e democrática sábia. A única coisa que o Guilherme Pinto fez, aliás, em absoluta coerência, com as suas opções ideológicas, com o seu passado partidário e com aquilo que aprendeu com os mestres, foi continuar a fazer negócios que ninguém percebe em Matosinhos. Eu não sei se os negócios são sérios ou não. Agora, confesso uma coisa, não me considero estúpido. Sou jurista. Já acabei o meu curso há 29 anos. E confesso que eu continuo a não perceber alguns dos negócios feitos em Matosinhos. Não esquece que é chamar negociadas. São negócios difíceis de entender. Se não, reparem só. Trocou o Museu das Artes do Mar, um equipamento de interesse cultural, um dos tais 3 museus que eu tinha prometido, por um McDonald's, que, como todos sabemos, é um importantíssimo equipamento cultural dos nossos dias. Não foi só o McDonald's. A Câmara de Matosinhos recebeu o McDonald's e mais 1,5 milhão de euros. E mais meio milhão de euros para um arquiteto que fez um projeto para outro sítio que não aquele terreno. E porquê? Porque a Câmara, seguindo a sua prática comum, fez um ajuste direto. Um arquiteto de 500 mil euros e o Tribunal de Contas acha que não deve ser. E, portanto, não autoriza os pagamentos. E então não tem nada que saber. O arquiteto projeta para ali, a Câmara faz um negócio naquele terreno e o tipo daquele terreno, em vez do museu, mete lá o McDonald's e dá 500 mil ao arquiteto que fez o projeto para aquele terreno. É assim Matosinhos. A política social em Matosinhos caracteriza-se. Os meus amigos sabem todos isto, mas deixem-me aproveitar aqui a presença do Dr. Marcos Mendes, que conhece bem Matosinhos, mas não conhece estas rotinas diárias. E é preciso que eu saiba, porque é preciso que toda a gente saiba disto. Matosinhos tem um IPSS que é diferente das outras. Matosinhos tem um IPSS que recebe mais do dobro do que recebem as outras, muito mais do dobro. Que o ano passado recebeu mais de 2 milhões de euros da Câmara, quando a Câmara explicou às outras IPSS que não os podia apoiar por causa da famigerada lei dos compromissos. Mas a Câmara pôde mais de 2 milhões de euros. Tem a pequena particularidade que o presidente chama-se Guilherme Pinto e o vice-presidente chama-se Nuno Oliveira. Os matosinhenses não vão na conversa de terem durante 3 anos e meio um presidente de Câmara que é antipático, que não fala com ninguém, que não recebe ninguém, que não ouve ninguém e que a 6 meses das eleições virá nisso simpatia na Matosinhos e anda lá beijos de braço para a frente e conversa com o António Prado, na sua ingenuidade, tem dito que vai ser eleito Presidente da Câmara porque é do PS. Porque ele acredita que os matosinhenses votam no PS mesmo que o candidato seja um paralelepípedo. Não votam, enganam-se, não votam. Os matosinhenses sabem que não podem eleger como Presidente de Câmara alguém que quando abre a boca diz asneira. Não se lembram dos 300 mil postos de trabalho que ele ia criar nas gasolineiras com um homem com gasolina e que até passava a pagar mais dinheiro
Não se lembram do ataque cardíaco que os ex-ministros Santos Silva e Maria Lourdes Rodrigues, os ex-ministros socialistas, iam tendo quando viram a figurinha do António Parada no YouTube a dizer que as crianças têm de ir trabalhar antes dos 14 anos porque ele começou a trabalhar e não fez mal nenhum. António Parada não vai ser eleito Presidente da Câmara, repito, porque não está preparado para o ser e não tem capacidade para o ser. O António Parada acordou agora e descobriu que não podia apoiar Guilherme Pinto por 3 razões essenciais. 3 crimes de lesa majestade que o Guilherme Pinto cometeu. Primeiro crime, ter feito o contrato do Ralph Park, do Parque de Diversões em Santa Cruz. Há 2 anos nós dissemos que aquilo era um negócio ruinoso, que era um negócio que era uma vergonha para a Câmara, que o interesse público ia ser usado, etc, etc, etc. O António Parada, caladinho. Mas querem saber melhor? O António Parada é Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos. O negócio do Ralph Park foi à Assembleia Municipal. E sabem quem votou a favor do negócio do Ralph Park? O Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos. Portanto, meus amigos, até nisto, Guilherme Pinto e António Parada são iguais. Se um é demagogo, o outro demagogo é. Ó, meus amigos, é por tudo isto que os matosinhenses não vão votar nem em Guilherme Pinto, nem em António Parada. Vão votar em nós. Porque não basta ser demagogo, nem ser caciqueiro para ser Presidente da Câmara de Matosinhos. Os matosinhenses querem e precisam de um Presidente de Câmara que conheça os mecanismos de decisão local, e regional e nacional. E finalmente Matosinhos precisa de alguém que trabalhe em equipe. Precisa de uma equipa coesa, de uma equipa forte, de uma equipa competente, de uma equipa como aquela que nós, PST, temos nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. Gente competente, com vontade de servir Matosinhos e não com vontade de se servir de Matosinhos. Porque, meus amigos, para se servirem de Matosinhos, bastam estes que lá estão, que o fazem muito bem às nossas custas. E é isso que nós temos e vamos parar no dia 29. E no dia 29 de setembro, meus amigos, eu tenho a certeza que vamos todos estar colados ao televisor para ouvir o comentário do Dr. Marcos Mendes na SIC a dizer que o facto da noite é a vitória, a nossa vitória em Matosinhos, a vitória de Matosinhos